Olá, alunos. Sou a professora Liviane, professora de Geografia. Nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo do terceiro bimestre. Então, nós iremos trabalhar a segunda parte agora sobre o continente asiático. População e sociedade. A Ásia, ele é o maior continente em área do planeta e também o mais populoso. A sua população, no entanto, não está distribuída de forma regular pelo território, com áreas muito povoadas e outras com baixa densidade demográfica, sendo os países mais populosos a China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. As áreas de baixa densidade demográfica são as regiões desérticas, como o deserto da Arábia, o deserto de Gobi, e as montanhosas e as geladas. Então, como nós podemos observar aqui neste mapa de 2010, onde estão localizadas as principais concentrações demográficas do continente asiático. Então, aqui na região da Índia, nós podemos observar que é ao norte da Índia, ao sul da Índia, aqui no extremo oriente também do continente asiático, né? Já na parte central, onde estão as montanhas, as partes dos desertos, nós podemos observar que não é uma área povoada, né? Há uma baixa densidade demográfica. Bom, nós iremos trabalhar com alguns países, né? Nessa aula, aqueles países que mais se destacam no continente asiático. E um deles é a China, né? A China, que é o país mais populoso do mundo, com aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas, ela vai apresentar uma grande diversidade étnica, tanto cultural, né? Nós podemos encontrar então uma grande variedade de idiomas e dialetos, e também como de diversas religiões. Aí nós vamos ter como destaque o budismo, o islamismo e o cristianismo, né? Que é muito forte na China, principalmente o budismo. Somente nas últimas décadas, a China vem se urbanizando, devido ao seu acelerado desenvolvimento industrial. Em 2012, o governo noticiou que a população urbana havia ultrapassado a rural. Então, uma das características da China, que antigamente, antes de 1978, ela era um país fechado e era um país, em sua maioria, rural. Então, a população da China vivia mais no campo. Então, a partir de 1970, 1980, o governo ele foi abrindo, né, o seu mercado, abrindo para novas empresas se instalarem no país, então ele foi se industrializando. Então, a população começou a sair do campo e ir para a cidade. Então, mas assim, como diversos países do continente asiático, também a China, ela apresenta ainda muita desigualdade nos aspectos socioeconômicos. E para controlar também o rápido aumento populacional, em 1979, o governo chinês ele adotou a política do filho único. De acordo com essa política, os casais eram permitidos apenas ter um filho, tá? Exceto alguns moradores da zona rural ou os pertencentes a determinadas etnias. Dos países recentemente industrializados, né, chamados de emergente, a China é um dos mais imponentes, pois a sua economia ela registra crescimento acima da média mundial. Tá? Atualmente, o país integra o G20 e o BRICS. Tá? Então, gente, a China hoje ela é a segunda economia do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. E isso muito se deve à abertura do mercado, né? Antigamente o mercado era fechado, a economia era fechada, então ela abriu, né, o mercado para outras empresas se instalarem e começou a produzir produtos principalmente para exportação. Então hoje é o país que mais exporta produtos industrializados é a China. Então essa é uma das características desse país. Então, aqui nós já podemos observar, né, uma grande cidade bastante urbanizada, já bastante desenvolvida, mas também nós podemos observar que muitas pessoas ainda vivem do campo, né, da agricultura. É um país que também tem um destaque para a agricultura. Como foi falado anteriormente, a China ela abriu o seu mercado
para a economia estrangeira, mas no campo político ela é um país muito autoritário. Nós podemos relembrar um evento que ocorreu na China em 1989, que foi conhecido como o Ataque à Praça da Paz Celestial, tá? Onde vários jovens estudantes, né, estavam reivindicando por melhorias, por direitos, e onde o governo autoritário, né, o governo comunista, foi bom, esses estudantes foram atacados, né? Muitos foram atacados, bombardeados e muitos também foram assassinados. Então esse foi um evento triste, né, que ocorreu na China, que ficou conhecido como o Ataque à Praça da Paz Celestial. Então a China, mesmo sendo um país já com a sua economia capitalista, mas no campo político ela é um país bastante autoritário, né? País ainda com um autoritarismo muito grande, principalmente na área política, na área do jornalismo, ainda muita repressão aos jornalistas que tentam falar sobre ou atacar o governo. Vamos falar agora sobre a Índia. Ele é o segundo país mais populoso do mundo, ficando atrás da China. E em 2016, a sua população era de 1,3 bilhão de habitantes. O governo também tentou controlar o aumento da população, implantando a política do filho único, como na China, mas não obteve êxito. Então, a população ela não adota o planejamento familiar por causa de princípios da religião hinduísta. Além da populosa, a Índia também é um dos países com maior densidade demográfica do mundo, do planeta. Então, em 2016, segundo a ONU, o índice era de 441 habitantes por quilômetro quadrado. Então, e as cidades mais populosas são a Delhi, Mumbai, Bangalore, Nova Delhi e Madras. Assim também como a China, a Índia também é um integrante do G20, né? E do BRICS, sendo considerado um país de economia emergente. Uma das características da Índia também foram a abertura, né, da sua economia, que era uma economia fechada também, a partir da década de 90, né? Então, algumas reformas que ocorreram, algumas reformas econômicas e políticas implantadas na década de 90, ela resultou em um grande dinamismo para a economia dinâmica. Então, hoje também é na Índia que nós vamos encontrar um grande número de investimentos assim, na área tecnológica. Então, nós vamos também encontrar nesse país, né, um terço, eu acho, é um terço de engenheiros do mundo que são voltados para a área da informática, né, que são a produção de software, tá? Então, hoje o país é um centro mundial de call centers e da indústria também cinematográfica. Então, aqui nós podemos observar aqui a população indiana, aqui o mapa, a concentração, né, as principais concentrações demográficas nesse país, né? E também, relembrando que a Índia também, ela vive vários conflitos culturais, né? Mesmo sendo abolida pela sua Constituição, ainda há a presença das castas, né? Onde algumas castas se sentem superiores a outros povos, né? Outro país também que nós vamos ter destaque, né, que se destaca nesse continente, no continente asiático, é o Japão. O Japão ele vai ter 126 milhões de habitantes, isso em 2016, né? Ele é considerado também um país bastante populoso e povoado, mas está também a população está distribuída irregularmente pelo seu espaço. Então, a população japonesa está mais concentrada nas áreas das planícies litorâneas. Vamos ter destaque algumas cidades como a capital, Tóquio, Osaka, Yokohama, Nagoya, Kobe e Kyoto. Essa aglomeração urbana no Japão, ela vem gerando uma especulação imobiliária, tá? Uma poluição atmosférica também, e um elevado custo de vida e problemas de transporte e mobilidade urbana. Então, aqui está situada o Japão, né? No arquipélago, formado por uma ilha de arquipélago. E também ela está situada no Círculo de Fogo do Pacífico. Essa área aqui do Japão é bastante comum haver maremotos, terremotos,
vulcões, né, ativos, devido a ela estar localizada nesta região aqui, que nós chamamos de Círculo de Fogo do Pacífico, uma área muito instável do planeta. Já a situação econômica e social é favorável, né, e proporcionou uma boa qualidade de vida à sua população, tornando a expectativa de vida no país uma das melhores do mundo. Então, o Japão, assim, é um país bem desenvolvido, também bastante industrializado, e as suas características é uma boa educação, as melhores índices de educação está no Japão, né? Então, essa é uma das características deste país. Por fim, nós falaremos um pouco sobre os tigres asiáticos. E o que são esses tigres asiáticos? Então, a partir da década de 70, algumas regiões da Ásia passaram a ser chamados de tigres asiáticos. E esses países são Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong. E por que que teve esse nome, né? Por que que ele foi cunhado de tigre asiático? Então, ele se refere à forma como esses países cresceram muito rápido. Então, esses países, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul, eles tiveram uma economia e uma industrialização muito acelerada, né? Então, esse desenvolvimento acelerado que faz alusão, né, à característica do tigre. Então, país voltado principalmente também abriu o mercado para capitais estrangeiros e hoje é um país bastante industrializado, também voltado para a exportação dos seus produtos. Obrigada pela atenção e bons estudos.